Nem toda resistência contra você nasce de uma pessoa. Às vezes, o incômodo que alguém sente diante da sua presença não é apenas antipatia, diferença de personalidade ou choque de opiniões. Há momentos em que a sua vida, mesmo silenciosa, confronta algo escondido. Há momentos em que a sua paz denuncia a guerra que alguém carrega. Há momentos em que a sua obediência incomoda aquilo que se acostumou a controlar ambientes, dominar conversas, manipular decisões e apagar a voz de Deus dentro das pessoas. E é por isso que você precisa discernir. Não para sair chamando pessoas de demônios, não para viver desconfiado de todos, não para se sentir superior, mas para entender que existem padrões espirituais que se repetem desde as Escrituras e que continuam agindo no coração humano quando a alma se rende ao orgulho, à sedução do poder, à mentira, à intimidação e à rebeldia contra Deus. A Bíblia nos mostra Jezabel como uma figura de influência perversa. Ela não aparece apenas como uma mulher má em uma história antiga. Ela representa um padrão espiritual. Ela influenciou Acabe, perseguiu profetas, levantou falsos testemunhos, promoveu idolatria e tentou calar a voz de Deus na nação. Em 1 Reis 19, depois de Elias confrontar os profetas de Baal, Jezabel envia uma ameaça contra ele. Observe, ela não tinha apenas ódio de Elias. Ela odiava o que Elias carregava. Ela odiava a palavra que saía da boca dele. Ela odiava a presença de Deus que expunha a mentira de seus altares. E aqui começa o primeiro sinal. Pessoas dominadas por esse tipo de espírito não suportam a sua presença quando a sua presença carrega a verdade. A verdade não precisa gritar para incomodar a mentira. A luz não precisa discutir com as trevas para expor o ambiente. Quando você decide andar com Deus, quando começa a viver com mais clareza, quando deixa de aceitar tudo, quando para de se vender por aprovação, quando começa a dizer não para o que antes te prendia, algo muda ao seu redor. Algumas pessoas se alegram, outras estranham, e algumas se levantam com uma irritação desproporcional. Elas não conseguem explicar por que você incomoda tanto. Você não atacou. Você não provocou, você apenas chegou, você apenas permaneceu firme, você apenas não se curvou. E isso foi suficiente. Jesus disse em João 15 que se o mundo nos odeia, devemos lembrar que primeiro odiou a ele. Isso não significa que todo conflito é perseguição. Também não significa que todo mundo que discorda de você está contra Deus. Mas significa que há uma oposição real contra quem decide pertencer a Cristo. A presença de Jesus em você denuncia o sistema que não quer ser confrontado. A pureza incomoda a sujeira, a mansidão incomoda a agressividade, a firmeza incomoda a manipulação, a liberdade incomoda quem precisa controlar, a paz incomoda quem governa pelo caos. E talvez você já tenha sentido isso. Você entra em um lugar e percebe olhares diferentes. Você fala com respeito, mas sua voz parece provocar irritação. Você não participa de certas conversas e começam a te chamar de arrogante. Você se afasta de práticas que feriam sua consciência e dizem que você mudou demais. Você coloca limites e te acusam de ser frio. Você decide não responder com a mesma violência e te chamam de fraco. Você ora em silêncio e alguém se sente ameaçado. Por quê? Porque quem está acostumado a dominar pela confusão não sabe lidar com alguém governado pela presença de Deus. Mas escute com cuidado. Deus não te dá discernimento para você odiar pessoas. Deus te dá discernimento para você não ser engolido por padrões. A nossa luta, como Paulo ensina em Efésios 6, não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de transformar pessoas em inimigas finais e começa a reconhecer que o verdadeiro conflito é mais profundo.
Você não precisa revidar com veneno. Você não precisa provar nada com gritos. Você não precisa se tornar aquilo que te feriu. Você precisa vestir a armadura de Deus, verdade na cintura, justiça no peito, fé como escudo, salvação como capacete, palavra como espada, oração como respiração. O primeiro sinal de que esse espírito não suporta a sua presença é a tentativa de apagar a verdade que você carrega. Não é apenas discordar de você, é tentar te silenciar. É fazer você duvidar daquilo que Deus já te mostrou. É transformar sua convicção em culpa. É dizer que você está exagerando quando você apenas está obedecendo. É chamar de fanatismo aquilo que, na verdade, é fidelidade. É chamar de orgulho aquilo que, na verdade, é santidade. É chamar de rebeldia aquilo que, na verdade, é libertação. Jezabel não perseguiu Elias porque ele era inconveniente. Ela o perseguiu porque ele expôs um altar falso. E há pessoas que convivem bem com você enquanto você permanece pequeno, confuso, dependente, inseguro e silencioso. Mas quando você começa a se levantar em Deus, algo nelas se agita. Enquanto você aceitava migalhas emocionais, estava tudo bem. Enquanto você pedia permissão para existir, estava tudo bem. Enquanto você se explicava demais, se culpava demais, se diminuía demais, estava tudo bem. Mas no dia em que você entendeu que Deus não te chamou para viver debaixo de manipulação, a guerra começou. Elias viu fogo cair do céu, mas depois correu para o deserto por causa de uma ameaça. Isso é profundo. Às vezes, depois de uma grande vitória espiritual, vem uma intimidação tentando roubar sua coragem. Depois de uma decisão santa, vem uma voz dizendo que você vai perder tudo. Depois de um passo de obediência, vem uma pressão tentando te fazer voltar atrás. O alvo não é apenas te assustar, o alvo é te deslocar. Jezabel queria tirar Elias do lugar da voz profética. Queria fazê-lo fugir, se esconder, desejar morrer, esquecer o fogo que Deus havia enviado. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Deus te deu clareza, mas a intimidação tentou te confundir. Deus te deu direção, mas a ameaça tentou te paralisar. Deus te deu uma palavra, mas alguém tentou te fazer sentir louco por obedecer. Mas Deus não abandonou Elias no deserto. Deus o alimentou. Deus o fez descansar. Deus tratou sua alma. Deus mostrou que a guerra era real, mas também mostrou que Elias não estava sozinho. E esta é uma palavra para você. O incômodo que a sua presença causa não é prova de que você está errado. Às vezes, é prova de que você saiu do cativeiro. Às vezes, é prova de que você deixou de se curvar. Às vezes, é prova de que aquilo que dominava o ambiente perdeu acesso ao seu coração. Não se assuste quando sua luz revelar desconfortos. Não se assuste quando sua paz irritar quem vive de tempestades. Não se assuste quando sua firmeza incomodar quem se alimentava da sua insegurança. O próprio Jesus, cheio de graça e verdade, foi amado por muitos e rejeitado por outros. Ele curou, e alguns se alegraram. Ele libertou, e alguns ficaram furiosos. Ele perdoou, e alguns o acusaram. Ele falou a verdade, e decidiram matá-lo. A presença mais santa que já pisou na terra foi insuportável para corações endurecidos. Então, guarde isto no espírito. Você não foi chamado para ser aceito por todo o ambiente. Você foi chamado para ser fiel. Você não foi chamado para negociar a luz para manter a paz falsa. Você foi chamado para carregar a paz verdadeira, mesmo quando ela revela a guerra escondida. Você não foi chamado para se explicar até ser aceito por quem ama a mentira. Você foi chamado para obedecer a Deus com humildade, firmeza e amor. E se hoje você percebe que certas pessoas se incomodam com sua presença sem motivo justo, ore antes de reagir. Peça sabedoria, examine seu coração. Veja se há orgulho, dureza, impaciência ou julgamento, porque Deus também corrige os seus.
Mas, se depois de se examinar você perceber que o incômodo nasceu quando você começou a obedecer, permaneça. Não recue. Não venda sua consciência. Não abandone sua fé para caber em ambientes que Deus está te ensinando a superar. O segundo sinal aparece quando a sua presença começa a quebrar ciclos de controle. O espírito de Jezabel não tolera pessoas livres, porque a liberdade em Cristo tira do controle humano aquilo que só pertence a Deus. Há ambientes onde tudo funciona pela pressão. Ninguém pode pensar com clareza. Ninguém pode questionar. Ninguém pode dizer não. Ninguém pode obedecer a Deus se essa obediência contrariar a vontade de quem deseja dominar. E quando alguém cheio do Espírito Santo entra nesse ambiente, não precisa fazer escândalo. Basta não se submeter ao medo, basta não aceitar correntes com aparência de conselho. Basta não confundir obediência a Deus com submissão a manipulações humanas. Jezabel controlava Acabe. Ela não apenas o aconselhava, ela conduzia sua fraqueza. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas Nabote não quis vender a herança de seus pais. Havia ali um princípio espiritual. Nabote não estava defendendo apenas uma propriedade, ele estava guardando uma herança. Então, Jezabel se levanta, fabrica uma acusação, usa autoridades, manipula o sistema e provoca a morte de um homem inocente para satisfazer o desejo de Acabe. Essa história, em 1 Reis 21, revela um padrão terrível. Quando o controle não consegue comprar sua herança, ele tenta difamar você para tomar à força aquilo que Deus te confiou. Veja como isso se aplica à vida. Há pessoas que respeitam você enquanto conseguem negociar sua consciência. Mas quando percebem que você não venderá sua vinha, não venderá seus princípios, não venderá sua paz, não venderá sua família, não venderá seu chamado, elas mudam de estratégia. Primeiro, tentam seduzir. Depois tentam pressionar. Depois tentam acusar. Porque o controle odeia limites. O controle chama limite de afronta. O controle chama maturidade de frieza. O controle chama discernimento de desconfiança. O controle chama fidelidade a Deus de desobediência a Ele. Talvez você tenha vivido isso dentro da própria família. Talvez alguém sempre tenha decidido o que você deveria sentir, pensar, falar e escolher. Quando você era passivo, era elogiado. Quando você começou a orar e pedir direção, passou a ser criticado. Quando você vivia agradando a todos, diziam que você era bom. Quando passou a obedecer a Deus, disseram que você estava estranho. Mas não confunda a saudade que algumas pessoas têm da sua prisão com amor verdadeiro. Nem todo mundo que diz, você mudou, está lamentando sua queda. Às vezes, está lamentando sua libertação. Jesus disse em Mateus 5 que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Não por causa da arrogância, não por causa da grosseria, não por causa de uma fé usada como arma para humilhar os outros, mas por causa da justiça. Quando você sofre porque decidiu fazer o certo, Deus vê. Quando você perde aplausos porque escolheu integridade, Deus vê. Quando você é mal interpretado porque não aceita mais participar de práticas que ferem sua consciência, Deus vê. E Jesus não chama isso de derrota, ele chama de bem-aventurança. Porque existe uma alegria que nasce quando o céu confirma aquilo que a terra rejeita. O espírito de Jezabel não suporta sua presença quando percebe que você não é mais governado por aprovação. Enquanto você precisava ser aceito a qualquer custo, era fácil te conduzir. Bastava alguém se calar e você corria atrás. Bastava alguém ameaçar ir embora e você cedia. Bastava alguém te chamar de ingrato e você entregava seus limites. Bastava alguém chorar de forma manipuladora e você abandonava o que Deus havia te dito. Mas quando Cristo cura a carência, a manipulação perde o gancho. Quando o amor de Deus preenche os buracos da alma, a chantagem emocional perde força. Quando você entende que sua identidade está em Cristo, você não negocia mais sua obediência para comprar paz.
A vida de José nos ensina isso de maneira profunda. Ele foi vendido pelos irmãos, injustiçado, acusado falsamente, esquecido na prisão. Mesmo assim, não permitiu que o veneno dos outros definisse sua alma. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando não conseguiu controlar seu desejo nem vencer sua integridade, acusou-o falsamente. Esse é um padrão antigo. Quando a santidade não se curva à sedução, a acusação se levanta para punir a pureza. José poderia ter cedido, poderia ter pensado: ninguém está vendo. Mas ele sabia que Deus via. Ele disse que não faria aquele mal contra Deus. A presença de José incomodava porque ele tinha uma consciência viva. E talvez seja isso que incomode em você. Você não é perfeito, mas sua consciência acordou. Você não é sem falhas, mas não consegue mais pecar em paz. Você não consegue mais fingir que Deus não falou. Você não consegue mais viver dividido entre altar e ídolo. E quando a consciência desperta, ambientes espiritualmente corrompidos se sentem ameaçados. Porque uma pessoa desperta pode despertar outras. Uma pessoa livre pode inspirar outras a saírem da prisão. Uma pessoa firme pode quebrar uma cadeia que atravessava gerações. Mas cuidado, liberdade em Cristo não é dureza sem amor. Há pessoas que, depois de sofrerem manipulação, confundem cura com agressividade. Deus não te liberta do controle para você controlar os outros. Deus não te tira da opressão para você se tornar opressor. Deus não cura sua voz para você ferir com palavras. A liberdade do Espírito tem fruto: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a sua firmeza não tem mansidão, peça a Deus maturidade. Se o seu limite virou vingança, volte ao altar. Mas se sua mansidão é usada como desculpa para te aprisionarem de novo, lembre-se, Jesus era manso, mas nunca foi manipulável. Ele lavou pés, mas não se curvou aos fariseus. Ele acolheu pecadores, mas confrontou hipócritas. Ele chorou por Jerusalém, mas também virou mesas quando a casa de oração foi transformada em comércio. Isso nos ensina que amor não é permissividade. Perdão não é ausência de limites. Paz não é aceitar confusão. Honrar não é se deixar destruir. Obedecer a Deus, às vezes, exigirá desapontar pessoas que confundiam sua submissão a Cristo com submissão aos interesses delas. O segundo sinal, então, é este. Quando você começa a estabelecer limites santos, o controle se levanta contra você. E ele se levanta de muitas formas. Pode vir como uma crítica constante, pode vir como silêncio punitivo, pode vir como distorção das suas palavras, pode vir como acusação espiritual. Você não é humilde, você não é cristão, você está rebelde, você se acha melhor, mas Deus conhece a diferença entre rebeldia e restauração. Rebeldia é rejeitar a voz de Deus. Restauração é rejeitar cadeias que Deus nunca colocou. Por isso, não entregue sua vinha. Nabote perdeu a vida por guardar a herança, mas sua história continua falando. Existem heranças que você não pode vender. A fé dos seus filhos, a paz do seu lar, a santidade do seu corpo, a integridade do seu nome, o chamado que Deus colocou em você, a intimidade que você construiu com lágrimas, o discernimento que custou desertos. Não venda isso por pressão, não entregue isso por medo, não negocie isso por aceitação. Quando pessoas com esse padrão espiritual não suportam sua presença, muitas vezes é porque você se tornou um lembrete vivo de que elas não têm mais acesso ao seu centro. Antes, uma palavra delas te derrubava. Agora, você ora. Antes, uma acusação te desorganizava. Agora, você examina, entrega a Deus e permanece. Antes, uma ameaça te fazia correr. Agora, você respira fundo e pergunta: Senhor, o que tu queres que eu faça? Isso é maturidade. Isso é governo interior.
Isso é o Espírito Santo ensinando você a viver não debaixo da tirania de vozes humanas, mas debaixo da liderança de Cristo. O terceiro sinal é a reação agressiva contra o seu discernimento. Há pessoas que até suportam sua presença enquanto você sorri, concorda e permanece superficial. Mas quando você passa a enxergar além das aparências, quando deixa de ser enganado por palavras bonitas, quando percebe intenções escondidas, quando entende que nem toda doçura é amor e nem toda lágrima é arrependimento, o incômodo aumenta. O espírito de Jezabel se move muito pela aparência. Ele sabe construir uma imagem, sabe falar a linguagem certa, sabe usar gestos religiosos, sabe parecer vítima quando está controlando, sabe parecer zeloso quando está dominando, sabe parecer espiritual quando está apenas querendo influência. Por isso ele odeia discernimento. Discernimento não é desconfiança doentia. Discernimento não é paranoia. Discernimento não é procurar demônio em tudo. Discernimento é a capacidade dada por Deus de perceber o que está por trás do que parece. É quando o Espírito Santo acende uma luz dentro de você e diz: observe. Não para você condenar, mas para você não ser enganado. Não para você se tornar duro, mas para você se tornar prudente. Jesus disse que seus discípulos deveriam ser prudentes como serpentes e simples como pombas. Veja o equilíbrio: prudência sem maldade, simplicidade sem ingenuidade. Esse equilíbrio é raro, mas é necessário. Em Atos 16, Paulo encontra uma jovem que seguia os apóstolos dizendo palavras aparentemente verdadeiras. Ela dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. A frase parecia correta, mas o espírito por trás não era. Paulo discerniu que não era adoração, era perturbação. Nem toda afirmação correta vem de uma fonte correta. Nem toda pessoa que fala de Deus está rendida a Deus. Nem todo elogio é honra. Às vezes, o elogio é uma tentativa de aproximação para depois ganhar acesso. Paulo não se deixou seduzir pela aparência espiritual da fala. Ele discerniu a origem. Isso é muito importante para quem já foi ferido por manipulação. Porque pessoas controladoras nem sempre começam atacando. Muitas começam admirando. Elas se aproximam elogiando sua fé, sua sensibilidade, sua força, sua bondade. Depois, aos poucos, começam a ocupar lugares que Deus não deu. Primeiro querem sua atenção. Depois querem sua dependência. Depois querem sua obediência. Depois querem sua culpa. E quando você percebe, sua paz já está condicionada ao humor delas. Seu dia depende da aprovação delas. Sua consciência fica sequestrada por expectativas que Deus não colocou sobre você. Mas quando o discernimento desperta, você começa a notar o padrão. Você percebe que a mesma pessoa que te elogia em público te enfraquece em particular. Você percebe que ela usa informações íntimas para te controlar. Você percebe que ela não celebra sua maturidade, apenas sua utilidade. Você percebe que ela gosta da sua presença enquanto você serve aos interesses dela, mas se incomoda quando você segue a direção de Deus. Você percebe que existe uma diferença entre cuidado e domínio, entre conselho e pressão, entre zelo e posse, entre amor e manipulação. Jeremias viveu algo parecido no seu chamado profético. Deus disse a Jeremias que não tivesse medo do rosto deles, porque o Senhor estaria com ele para livrá-lo. Essa palavra é profunda. Deus não disse apenas, não tenha medo das palavras. Ele disse, em essência, que Jeremias não deveria se intimidar com expressões, olhares, faces endurecidas. Há rostos que tentam calar profetas antes mesmo de uma palavra ser dita. Há ambientes onde o olhar já acusa, o silêncio já ameaça, a expressão já pune. Mas Deus ensinou Jeremias a não ser governado pela reação das pessoas. A mensagem era maior que a resistência. Talvez você tenha passado a vida lendo rostos para sobreviver.
Você aprendeu a perceber quando alguém estava prestes a explodir. Aprendeu a medir palavras para não provocar conflito. Aprendeu a diminuir sua alegria para não despertar inveja. Aprendeu a esconder sua dor para não ser chamado de dramático. Aprendeu a dizer, está tudo bem, quando sua alma estava pedindo socorro. Mas Deus não quer que você viva eternamente escravo das expressões dos outros. Ele quer te dar uma coluna espiritual. Ele quer te ensinar a permanecer inteiro, mesmo diante de rostos fechados. O espírito de Jezabel não suporta pessoas que deixaram de ser facilmente confundidas. Ele se alimenta de nebulosidade. Ele ama ambientes onde ninguém sabe o que é verdade, onde a mentira é dita com convicção, onde a culpa é distribuída como ferramenta, onde a vítima parece culpada e o controlador parece ferido. Mas quando alguém cheio do Espírito Santo entra com clareza, as máscaras começam a perder força. E muitas vezes, antes de a verdade ser totalmente revelada, vem um ataque contra o discernimento. Você está imaginando coisas. Você é desconfiado demais. Você está julgando. Você entendeu errado. Você sempre exagera. É claro que nós podemos entender errado, por isso precisamos de humildade. Discernimento sem humildade vira acusação, mas humildade sem discernimento vira vulnerabilidade constante. O Espírito Santo não nos chama a suspeitar de tudo, mas também não nos chama a ignorar frutos. Jesus disse que conheceríamos a árvore pelos frutos, não apenas pelas palavras, não apenas pelas lágrimas, não apenas pelas promessas, pelos frutos. O fruto revela a raiz. Uma pessoa pode falar de amor, mas produzir medo. Pode falar de unidade, mas produzir dependência. Pode falar de cuidado, mas produzir confusão. Pode falar de espiritualidade, mas produzir afastamento de Deus. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, nos ensina outro tipo de discernimento. Ela havia sofrido muito, gastado tudo e piorado nas mãos de muitos médicos. Mas quando ouviu falar de Jesus, percebeu que havia nele uma fonte diferente. Ela não se deixou paralisar pela multidão, pela vergonha, pela impureza cerimonial, pelo cansaço de 12 anos. Ela discerniu que havia cura no toque em Cristo e tocou. Jesus parou e perguntou quem havia tocado nele, porque daquele toque saiu virtude. A multidão encostava, mas uma mulher tocou com fé. Discernimento também é saber onde há vida. Isso é necessário porque, depois de lidar com pessoas manipuladoras, alguns passam a ver ameaça em todos, mas Deus quer curar isso. O discernimento verdadeiro não apenas identifica perigo, ele também reconhece presença de Deus. Ele não apenas fecha portas erradas, ele abre o coração para encontros santos. Ele não apenas diz cuidado, ele também diz receba. A mulher do fluxo de sangue não ficou apenas se protegendo da multidão. Ela avançou até Jesus. E talvez esta seja a palavra para você. Não permita que a manipulação que você viveu roube sua capacidade de confiar em Deus, de amar pessoas saudáveis, de receber cuidado verdadeiro, de caminhar em comunidade. O terceiro sinal, portanto, é que esse espírito se irrita quando você enxerga o que antes não enxergava. Ele se incomoda quando você não cai mais na mesma conversa, quando você não responde mais à mesma provocação. Quando você identifica a armadilha antes de entrar nela. Quando você percebe que certas urgências não vêm de Deus, mas de ansiedade imposta. Quando você entende que nem todo convite é oportunidade, nem toda porta aberta é direção, nem toda aproximação é aliança, nem toda crítica é correção e nem todo afastamento é perda. Peça discernimento, mas peça também amor. Peça olhos abertos, mas coração limpo. Peça prudência, mas não cinismo. Peça coragem, mas não brutalidade. Porque Deus não quer formar em você um soldado ferido que atira em todos.
Ele quer formar um filho maduro que reconhece a voz do Pai acima de todas as vozes. E quando você reconhece a voz do Pai, vozes estranhas perdem domínio. Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Elas não seguem a voz do estranho. Isso é discernimento. Não é viver com medo do estranho. É conhecer tão bem o pastor que você não se perde quando o estranho imita carinho. O quarto sinal é a tentativa de destruir sua reputação quando não conseguem destruir sua convicção. Esse é um padrão doloroso, mas muito antigo. Quando a presença de Deus em você não se curva, quando sua consciência não aceita ser comprada, quando sua fé permanece em pé mesmo sob pressão, a estratégia pode mudar. Em vez de tentar te controlar diretamente, tentam controlar a forma como outros te enxergam, porque se não conseguem calar sua voz por dentro, tentam enfraquecer sua voz por fora. Se não conseguem te fazer desistir pela culpa, tentam te cercar pela suspeita. Se não conseguem tomar sua paz, tentam manchar seu nome. Jezabel fez isso com Nabote. Ela escreveu cartas, usou o nome de Acabe, colocou homens perversos para testemunharem falsamente e fabricou uma narrativa. Nabote foi apresentado como blasfemo e traidor. Veja a crueldade. A mentira não queria apenas puni-lo. Queria justificar a tomada da herança. Esse padrão continua. Há mentiras que não nascem apenas para ferir. Elas nascem para autorizar injustiças. Primeiro alguém distorce quem você é, depois se sente livre para fazer contra você aquilo que nunca teria coragem se a verdade estivesse clara. Jesus também enfrentou isso. Ele curava, mas diziam que operava por força maligna. Ele se aproximava dos quebrantados, mas diziam que era amigo de pecadores, como insulto. Ele libertava no sábado e usavam a lei para acusá-lo de violar Deus, quando, na verdade, ele era a própria revelação do Pai. Isso mostra algo profundo. Você pode estar fazendo o bem e ainda assim ser mal interpretado. Você pode estar obedecendo a Deus e ainda assim ser acusado. Você pode estar servindo com sinceridade e ainda assim alguém tentar colocar intenção suja no seu gesto limpo. Quando isso acontece, a primeira tentação é gastar toda a energia tentando convencer todos. Você quer explicar, quer mandar mensagens, quer provar, quer reunir testemunhas, quer mostrar cada detalhe. E há momentos em que a verdade deve ser esclarecida, sim. A Bíblia não nos chama à passividade diante de toda injustiça, mas existe uma diferença entre esclarecer com sabedoria e viver escravo da opinião pública. Existe uma diferença entre defender a verdade e perder a alma tentando controlar comentários. Você precisa perguntar: Senhor, o que eu devo responder e o que devo entregar ao teu juízo? Davi viveu isso antes de enfrentar Golias. Quando chegou ao campo de batalha e perguntou sobre o gigante, seu irmão Eliabe se irritou e acusou suas intenções. Disse que ele era presunçoso, que tinha maldade no coração, que havia descido apenas para ver a batalha. Davi estava ali enviado pelo pai, levando alimento aos irmãos, mas foi acusado de motivações falsas. Isso acontece com frequência com quem carrega chamado. Antes de enfrentar gigantes externos, muitas vezes você enfrentará acusações internas, vindas de pessoas próximas, que interpretam sua coragem como orgulho e sua disposição como vaidade. Mas Davi fez algo poderoso. Ele não ficou preso à acusação de Eliabe. Ele perguntou: "Que fiz eu agora?" E voltou-se para outra direção. Há batalhas que você vence não respondendo demais. Há acusações que só querem te distrair do gigante que Deus te chamou para derrubar. Se Davi tivesse gastado toda a sua energia tentando convencer Eliabe, talvez perdesse o foco de Golias. E talvez isso esteja acontecendo com você. Enquanto Deus te chama para vencer algo grande, vozes pequenas tentam te prender em explicações intermináveis.
Enquanto Deus te prepara para um novo nível, acusações antigas tentam te puxar para discussões que não produzem fruto. O espírito de Jezabel não suporta sua presença porque ela carrega uma ameaça contra narrativas falsas. Pessoas dominadas por esse padrão precisam controlar a história. Elas precisam ser vistas como certas, puras, injustiçadas, superiores ou indispensáveis. Quando você simplesmente vive com integridade, sem se submeter à narrativa delas, sua existência se torna um problema. Então elas tentam reescrever sua história, pegam uma frase sua e tiram do contexto. Pegam um limite seu e chamam de desprezo. Pegam um silêncio seu e chamam de culpa. Pegam uma decisão sua e chamam de traição. Pegam sua fé e chamam de fanatismo. Pegam sua dor e chamam de drama. Mas Deus é juiz, e isso precisa sair de uma frase religiosa e entrar na sua alma como descanso. Deus viu José na prisão. Deus viu Davi no campo. Deus viu Jeremias no poço. Deus viu Daniel na cova. Deus viu a mulher do fluxo de sangue no meio da multidão. Deus viu Jesus no Getsêmani, quando os discípulos dormiam e a pressão do cálice pesava sobre ele. Deus vê o que ninguém viu. Deus entende o que ninguém entendeu. Deus conhece a intenção que foi distorcida. Deus conhece a lágrima que caiu no travesseiro. Deus conhece a oração que você não conseguiu terminar. No Getsêmani, Jesus enfrentou uma pressão que nenhum de nós consegue medir. Ele disse que sua alma estava profundamente triste. Pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, mas concluiu: não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o centro da vitória espiritual. Não é ausência de angústia, é rendição no meio da angústia. Não é não sentir pressão. É não deixar a pressão decidir no lugar do Pai. A reputação de Jesus seria destruída diante dos homens. Ele seria tratado como criminoso, mas no secreto ele permaneceu fiel. O céu sabia quem ele era. Isso cura uma ferida profunda em nós, a necessidade de sermos compreendidos por todos. Há uma paz que só chega quando você aceita que alguns jamais vão reconhecer a verdade sobre você, e ainda assim, Deus continua sendo suficiente. Alguns continuarão acreditando em versões distorcidas. Alguns preferirão a mentira porque ela protege seus próprios interesses. Alguns se beneficiarão da confusão. Mas você não pode permitir que a injustiça externa produza corrupção interna. Não deixe a calúnia te tornar amargo. Não deixe a distorção te transformar em alguém vingativo. Não deixe o falso testemunho roubar sua semelhança com Cristo. Paulo escreveu em Romanos 12 que não devemos pagar mal com mal e que, se possível, quanto depender de nós, devemos viver em paz com todos. Observe a sabedoria. Se possível, e quanto depender de vós. A paz que depende de duas partes. Há reconciliações que você oferece, mas a outra pessoa rejeita. Há conversas que você tenta, mas o outro usa como palco de manipulação. Há pontes que você constrói, mas o outro incendeia. Deus não te obriga a permanecer debaixo de abuso para provar amor, mas Ele te chama a não permitir que o mal do outro governe o seu coração. O quarto sinal é doloroso porque mexe com o nome, com a honra, com a percepção pública, mas também é um convite à profundidade. Quando sua reputação é atacada, você descobre onde sua identidade está firmada. Se sua identidade está no aplauso, você desmorona com crítica. Se está na aceitação, você enlouquece com rejeição. Se está na imagem, você se desespera com boatos. Mas se sua identidade está em Cristo, a dor ainda dói, porém não governa. Você chora, mas não se perde. Você se entristece, mas não se vende. Você é ferido, mas não se torna falso. Você espera, porque sabe que Deus sabe. E há algo que precisa ser declarado. Nenhuma mentira é mais forte que a verdade sustentada por Deus. Pode demorar. Pode doer. Pode parecer que a injustiça venceu por um tempo.
Nabote morreu, mas Deus viu. José foi preso, mas Deus o exaltou. Davi foi desprezado, mas Deus o colocou diante do gigante. Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. O inferno sempre celebra cedo demais. A mentira sempre canta vitória antes da hora. A manipulação sempre acha que venceu quando conseguiu confundir pessoas. Mas Deus trabalha em camadas que olhos humanos não percebem. Ele não precisa se apressar para ser justo. Ele não precisa gritar para ser soberano. O quinto sinal é o ataque contra a sua comunhão com Deus. Esse é o ponto mais sério, porque nem todo ataque busca apenas te irritar, manchar seu nome ou controlar suas escolhas. O alvo mais profundo é separar você da presença de Deus. O espírito de Jezabel não suporta a sua presença porque percebe quando você está conectado à fonte. Ele não teme apenas sua personalidade forte, não teme apenas seu conhecimento bíblico, não teme apenas sua experiência de vida. O que realmente incomoda é quando você deixa de viver pela carne e começa a caminhar guiado pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa conectada a Deus não é facilmente comprada pelo medo, seduzida pela vaidade, nem vencida pela confusão. Em Apocalipse 2, Jesus repreende a igreja em Tiatira por tolerar uma figura chamada Jezabel, que ensinava e seduzia os servos a práticas impuras e idolátricas. Essa passagem precisa ser lida com temor. O problema não era apenas externo, era interno. Não era apenas perseguição fora da igreja, era tolerância dentro da comunidade. Isso nos mostra que o padrão de Jezabel não atua apenas atacando de fora. Às vezes, tenta se instalar dentro de ambientes religiosos, usando linguagem espiritual para normalizar aquilo que Deus chama ao arrependimento. Seduzir nesse sentido não é apenas sexual, é desviar o coração. É fazer o santo parecer pesado e o pecado parecer libertador. É fazer a obediência parecer prisão e a rebeldia parecer autenticidade. Quantas vezes isso acontece hoje? Uma pessoa começa a buscar a Deus com sinceridade, começa a orar, começa a sentir sede pela palavra, começa a deixar hábitos antigos, começa a pedir perdão, começa a tratar a família com mais paciência, começa a abandonar conversas contaminadas, começa a se posicionar com mais pureza. E então surgem vozes dizendo: você não precisa exagerar, Deus entende, todo mundo faz. Isso é coisa da sua cabeça. Você está ficando religioso demais. A vida é uma só. Não precisa levar tão a sério. A estratégia é sempre suavizar aquilo que Deus está santificando. Mas escute, graça não é licença para voltar ao cativeiro. Misericórdia não é desculpa para brincar com correntes. Deus nos acolhe em fraqueza, mas não nos deixa apaixonados pela lama. Jesus perdoou a mulher pega em adultério, mas disse: vai e não peques mais. Ele não a esmagou com condenação, mas também não chamou o pecado de liberdade. Esse equilíbrio é o Evangelho. Condenação destrói, permissividade engana, graça restaura e conduz à santidade. O espírito de Jezabel não suporta a sua presença porque sua busca por Deus denuncia a superficialidade espiritual. Quando você ora de verdade, incomoda quem quer apenas aparência. Quando você se arrepende, incomoda quem quer justificar tudo. Quando você busca santidade, incomoda quem transformou a fé em discurso. Quando você prefere o secreto ao palco, incomoda quem precisa ser visto. Quando você obedece mesmo sem aplauso, incomoda quem só serve quando há reconhecimento. Mas há uma área delicada. Esse ataque muitas vezes vem disfarçado de cansaço. Não aparece como uma voz gritando contra Deus. Aparece como uma pequena negociação. Hoje não ore. Amanhã você volta. Você já está cansado. Você não sente nada mesmo. Deus não está te ouvindo. Você falhou de novo. Você não tem moral para buscar. Você decepcionou demais.
E pouco a pouco, a pessoa que antes corria para o altar começa a se esconder. Não porque deixou de crer, mas porque a culpa virou uma parede. A acusação virou neblina, a vergonha virou prisão. Zacarias 3 mostra o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, enquanto Satanás estava à sua direita para acusá-lo. Josué estava com vestes sujas, a acusação tinha material para apontar. Mas Deus repreendeu o acusador e ordenou que tirassem as vestes sujas de Josué, colocando sobre ele roupas limpas. E isso é poderoso. O inimigo usa sujeira para dizer: você não pode ficar diante de Deus. Deus usa graça para dizer: eu removo sua iniquidade e te visto de novo. A acusação tenta te afastar da presença. A graça te chama para mais perto. Não confunda a convicção do Espírito com a acusação do inimigo. A convicção dói, mas aponta caminho. A acusação paralisa. A convicção diz: volte para Deus. A acusação diz: você não pode voltar. A convicção traz arrependimento. A acusação traz desespero. A convicção restaura a identidade. A acusação te reduz ao erro. Quando o Espírito Santo corrige, ele não esmaga, ele ilumina, ele revela para curar, ele confronta para libertar, ele corta para salvar. Se a voz que você ouve te afasta de Deus, te faz desistir da oração, te faz esconder sua Bíblia, te faz acreditar que não há mais esperança, essa voz não vem do Pai. A mulher do fluxo de sangue poderia ter pensado: sou impura, não posso tocar. Mas ela avançou. O filho pródigo poderia ter pensado: gastei tudo, não posso voltar. Mas voltou. Pedro poderia ter pensado: neguei Jesus, acabou para mim. Mas chorou amargamente e depois foi restaurado. A Bíblia inteira é testemunho de que Deus não descarta quebrantados. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isso irrita todo padrão espiritual de controle, porque a graça quebra a chantagem da culpa. Quem manipula precisa que você permaneça envergonhado. Deus quer que você permaneça arrependido, limpo e de pé. Jesus, no Getsêmani, nos mostra que a comunhão com o Pai é a força no dia da pressão. Ele não venceu a cruz apenas no Calvário. Ele se rendeu antes no jardim. O jardim foi o lugar onde a vontade humana se inclinou perfeitamente à vontade divina. E toda vez que você se ajoelha e diz: Pai, não a minha vontade, mas a tua, algo se quebra nas trevas. Porque o inferno sabe que uma vontade rendida é perigosa. Uma pessoa rendida não é perfeita, mas é disponível. Ela pode chorar, mas obedece. Pode tremer, mas permanece. Pode não entender, mas confia. Pode sentir medo, mas não se curva ao medo. Por isso, proteja sua comunhão. Não permita que ataques externos roubem seu altar interno. Não permita que conflitos com pessoas contaminem sua imagem de Deus. Há gente que foi ferida por líderes, parentes, cônjuges, amigos, irmãos de igreja e depois passou a olhar para Deus com a lente da ferida. Mas Deus não é o manipulador que te feriu. Deus não é a voz que te humilhou. Deus não é a autoridade que abusou da confiança. Deus não é a pessoa que usou a Bíblia para te controlar. Deus é Pai. Deus é santo. Deus é justo. Deus é abrigo. Deus é fogo que purifica, mas também sombra que protege. O quinto sinal, então, é este. Quando sua presença carrega comunhão com Deus, esse espírito tenta te puxar para distração, culpa, confusão, sedução ou isolamento espiritual. Ele quer te tirar da oração, quer te tirar da palavra, quer te tirar da congregação saudável, quer te tirar da simplicidade da fé, quer transformar sua vida espiritual em peso, performance ou medo. Mas Cristo te chama para permanecer nele,
permanecer na palavra, permanecer no amor, permanecer na verdade. Não é sua força que sustenta você, é a videira. Jesus disse em João 15 que Ele é a videira e nós somos os ramos. O ramo não produz vida por esforço próprio, ele frutifica porque permanece. Essa é a chave. Não vença a manipulação apenas com análise, vença permanecendo em Cristo. Não vença a acusação apenas com argumentos, vença permanecendo em Cristo. Não vença medo apenas com coragem humana, vença permanecendo em Cristo. Porque quem permanece recebe seiva, quem permanece recebe direção. Quem permanece dá fruto no tempo certo, e fruto verdadeiro incomoda o inferno, mas alegra o coração do Pai. Agora, chegamos ao ponto em que a mensagem precisa descer como selo sobre o coração. Se pessoas dominadas por controle, manipulação, acusação, sedução espiritual e rebeldia não suportam sua presença, não responda tentando se tornar insuportável também. Responda tornando-se mais parecido com Cristo. Essa é a maior derrota das trevas, quando elas te atacam e você não perde a semelhança com o Cordeiro. Quando tentam te amargar e você permanece limpo. Quando tentam te calar e você continua obedecendo. Quando tentam te confundir e você volta para a palavra. Quando tentam te intimidar e você se ajoelha não diante delas, mas diante do Pai. Os 5 sinais se revelam no caminho. A verdade que você carrega incomoda a mentira. Seus limites santos incomodam o controle. Seu discernimento incomoda a aparência falsa. Sua integridade incomoda narrativas manipuladas. Sua comunhão com Deus incomoda tudo que deseja te afastar da fonte. Mas esses sinais não são medalhas para orgulho, são chamados para vigilância. São convites para permanecer humilde, sóbrio e dependente do Espírito Santo. Porque ninguém vence batalha espiritual alimentando vaidade espiritual. A vaidade também é uma porta. O orgulho também é um altar falso. A dureza também pode se disfarçar de autoridade. Então examine-se diante de Deus. Pergunte: Senhor, há em mim algo que se parece com aquilo que eu denuncio? Essa oração é perigosa e necessária, porque é fácil ver Jezabel no outro e não perceber manipulação em nossas próprias reações. É fácil condenar controle e ainda tentar controlar como todos nos enxergam. É fácil falar contra a acusação e viver acusando em silêncio. É fácil rejeitar idolatria externa e manter ídolos internos. Imagem, aprovação, razão, ressentimento, superioridade. O Espírito Santo não veio apenas nos defender dos ataques, veio nos conformar à imagem de Cristo. E essa conformidade passa pela cruz. Jesus disse que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. A cruz não é apenas sofrimento imposto pelos outros. É também o lugar onde nosso eu velho perde o governo. É onde morre a necessidade de revidar sempre. Morre a necessidade de vencer discussões inúteis. Morre a fome de aplauso. Morre a dependência de aceitação. Morre a ilusão de que precisamos ser compreendidos por todos para obedecer a Deus. Na cruz, você não perde sua identidade. Você perde as prisões que se passaram por identidade. E depois da cruz, a ressurreição. Não uma vida sem lutas, mas uma vida que não pode mais ser definida pela morte. O mesmo Cristo que enfrentou falsas acusações, abandono, traição, injustiça e violência, ressuscitou com autoridade. Isso declara sobre sua vida uma verdade poderosa. Aquilo que tentaram fazer contra você não tem a palavra final. A mentira não tem a palavra final. A rejeição não tem a palavra final. O controle não tem a palavra final. A ameaça não tem a palavra final. Jezabel não tem a palavra final. Cristo tem. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem com o coração cansado.
Talvez tenha passado anos tentando entender por que certas pessoas reagiam com tanta hostilidade à sua simples tentativa de viver em paz. Talvez você tenha se perguntado: o problema sou eu? Talvez tenha se diminuído para evitar conflitos. Talvez tenha pedido desculpas por coisas que não fez. Talvez tenha abandonado sonhos para não incomodar. Talvez tenha silenciado dons para não despertar inveja. Talvez tenha escondido sua fé para não parecer exagerado. Mas hoje, o Senhor te chama de volta ao centro. Não ao centro das discussões, não ao centro das acusações, ao centro da vontade dEle. Você não precisa viver pedindo permissão para ser quem Deus chamou você para ser. Você precisa viver em obediência. E obediência será confundida por alguns. Santidade será ridicularizada por alguns. Discernimento será chamado de julgamento por alguns. Limite será chamado de orgulho por alguns. Fé será chamada de loucura por alguns. Mas Deus não te chamou para caber na interpretação de quem não quer conhecer sua essência. Ele te chamou para permanecer nele. Há um tipo de presença que Deus está formando em você. Não uma presença barulhenta, mas firme. Não uma presença agressiva, mas cheia de autoridade. Não uma presença arrogante, mas enraizada. Uma presença que entra no ambiente e não se vende. Uma presença que ama sem ser escravizada. Uma presença que perdoa sem permitir novas cadeias. Uma presença que escuta sem obedecer a toda voz. Uma presença que serve sem se anular. Uma presença que carrega Cristo. Quando essa presença amadurece, você para de lutar todas as batalhas. Você entende que algumas guerras são vencidas com oração, outras com silêncio, outras com uma conversa honesta, outras com afastamento, outras com perseverança, outras com perdão, outras com denúncia justa, outras com espera. O segredo é não agir por impulso, mas por direção. O Espírito Santo não apenas te dá coragem, ele te dá timing. Ele te mostra quando falar e quando calar, quando ficar e quando sair, quando abraçar e quando estabelecer distância, quando insistir e quando sacudir o pó dos pés. E se hoje você precisa dar um passo prático, comece pelo altar. Antes de confrontar alguém, confronte seu próprio coração diante de Deus. Antes de responder uma acusação, responda ao chamado do Pai. Antes de cortar relações, corte alianças internas com medo, culpa e dependência emocional. Antes de expor uma mentira, peça que Deus preserve sua alma da vingança. Antes de declarar guerra contra pessoas, lembre-se de que sua luta não é contra carne e sangue. Ore por libertação, ore por cura, ore por proteção, ore por sabedoria, ore por humildade. Ore para que Deus te livre tanto dos ataques quanto da tentação de se tornar semelhante ao que te atacou. E então, caminhe. Caminhe sem negociar sua fé. Caminhe sem vender sua herança. Caminhe sem pedir desculpas por obedecer a Deus. Caminhe com Bíblia aberta e coração quebrantado. Caminhe com olhos atentos e mãos limpas. Caminhe sabendo que nem todos compreenderão, mas o Pai vê. Caminhe sabendo que a presença de Deus em você é tesouro, não ameaça. Caminhe sabendo que se as trevas se incomodam, o céu se alegra com sua fidelidade. Caminhe sabendo que Deus não te trouxe até aqui para você voltar ao cativeiro. Que toda palavra de intimidação perca força sobre sua mente. Que toda acusação injusta caia diante da verdade de Deus. Que todo laço emocional disfarçado de amor seja quebrado pela luz de Cristo. Que toda culpa que não vem do Espírito Santo seja removida do seu coração. Que toda confusão espiritual seja dissipada pela palavra. Que toda voz estranha seja silenciada diante da voz do pastor. Que todo altar falso caia. Que toda herança roubada seja restaurada conforme a vontade do Senhor. Que toda área enfraquecida seja fortalecida. Que sua casa receba paz.
Que sua mente receba clareza, que sua fé receba novo fôlego, que sua presença não seja moldada pelo medo, mas pela glória de Deus. Você pertence a Cristo, você não é propriedade da manipulação, você não é refém da opinião de quem não te conhece em Deus. Você não é escravo de ciclos antigos. Você não é obrigado a viver repetindo padrões familiares, emocionais ou espirituais que Cristo já começou a quebrar. Você é chamado para liberdade, mas não liberdade carnal. Liberdade santa, liberdade para obedecer, liberdade para amar, liberdade para dizer sim a Deus e não ao que destrói sua alma. Liberdade para permanecer inteiro em ambientes difíceis. Liberdade para sair de ambientes que Deus não te mandou sustentar. Liberdade para viver sem medo de perder quem só ficava enquanto você se anulava. E se alguém não suporta sua presença porque ela carrega luz, não apague a luz. Apenas cuide para que essa luz continue sendo de Cristo e não fogo estranho do orgulho. Brilhe com mansidão, brilhe com verdade, brilhe com lágrimas quando necessário. Brilhe no secreto, brilhe na mesa da família, brilhe no trabalho, brilhe quando ninguém aplaude. Brilhe quando alguém distorce. Brilhe quando Deus manda esperar. Brilhe quando Deus manda avançar. Porque a luz não existe para se defender das trevas. Ela existe para revelar o caminho. O decreto final sobre sua vida está na promessa de Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem dele. Receba essa palavra não como amuleto, mas como herança. Nenhuma arma forjada significa que armas podem ser preparadas, mas não terão a palavra final. Línguas podem se levantar, mas Deus sustenta a justiça dos seus. A sua justiça vem dele. Não vem da sua capacidade de explicar tudo. Não vem da aprovação humana. Não vem da destruição dos seus opositores. Vem do Senhor. Então levante a cabeça, não com orgulho, mas com fé. Limpe as lágrimas, não porque a dor não importou, mas porque Deus ainda está escrevendo. Volte ao altar, volte à palavra, volte à simplicidade, volte à obediência e siga. Siga em paz, siga em santidade, siga em discernimento, siga com ternura e firmeza. Siga sabendo que a presença que incomoda as trevas é a mesma presença que consola os quebrantados, fortalece os cansados e aponta para Cristo. Que o Senhor te guarde, te firme, te purifique e te envie. E que por onde você passar, não seja o medo que fale mais alto, nem a ferida, nem a acusação, nem a memória da perseguição, mas a vida de Jesus brilhando em você para a glória de Deus.